Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre o submersível Titan, da empresa OceanGate, que há um mês atrás realizava uma expedição para visitar os destroços do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade do fundo do mar e que desapareceu no Oceano Atlântico, após uma hora de mergulho. O custo para essa expedição era de 250 mil euros, cerca de 1,19 milhões de reais, para cada pessoa que lá estava. Assistam esse vídeo até o final, para descobrir o que de fato aconteceu com essa viagem. Deixem o like e se inscreva. Canais parceiros na descrição. O submersível. Um submarino convencional tem mais autonomia que submersíveis, lembrando que essa implosão aconteceu em um submersível e não em um submarino. O submarino pode sair sozinho em uma missão e voltar sem problema nenhum, já o submersível precisa ser levado por um navio, e na maioria dos casos, geralmente tem pessoas dentro dele, pelo fato de que o submersível precisa de um navio para traçar uma rota segura para que nada dê errado durante o seu percurso. Enquanto o submarino é autônomo e pode ficar dias, semanas e meses embaixo d'água. Por dentro do submersível. Consequentemente, por dentro de um submersível é bem simples. Ele consiste em uma janela para que as pessoas a bordo possam apreciar a viagem graças às fortes luzes que o submersível emitia. Dentro do Titan tinha uma única lâmpada que iluminava dentro da cabine. O espaço era pequeno, mas tão pequeno que os passageiros tinham que ficar sentados com as pernas encolhidas para ocupar o mínimo de espaço possível. Também tinha o aquecimento interno, porque já que estamos falando do fundo do mar, a lógica é que vá ficando mais frio. E esse sistema de aquecimento era justamente para deixar os passageiros acomodados. E por fim, o submersível tinha apenas um banheiro, e sim, você não tinha nenhuma privacidade, porque não tinha porta, apenas uma cortina onde separava você das demais pessoas que estavam lá. Quem estava a bordo do submersível? Haviam 5 pessoas a bordo do submersível, naquele dia. Amy Harding, bilionário com espírito aventureiro, presidente da empresa de aviação Action Aviation. Shahzada Davood, empresário paquistanês e vice-presidente da empresa Ingro Corporation, e seu filho, Suleiman Davood, de apenas 19 anos. Paul Henry Nargeolet, especialista que estava no comando do submarino. Ele é ex-comandante da Marinha Francesa e especialista em mergulho profundo. Stockton Rush, piloto e presidente da empresa OceanGate, dona do submarino desaparecido. O controle do submersível. Muitos de vocês, com certeza, pensavam que essa notícia era fake news ou que se tratava de apenas uma brincadeira. Quando de fato o submersível era controlado por um controle de videogame genérico. Detalhe: o controle era genérico. Por sua vez, isso não justifica o motivo do acidente. Nos Estados Unidos, o exército usa controle de Xbox 360 para controlar armas a laser, controlar drones e até pequenos submarinos. A estrutura do submersível. O submersível foi construído com peças usadas, porque era visível que muitas partes dele eram improvisadas, como por exemplo, ele consistia de alguns canos abandonados de construções que foram resgatados justamente para sua montagem. Com isso concluímos que uma boa parte das peças que foram usadas no submersível, foram compradas em um comércio qualquer e que não eram de fato feitas para ele. Além disso, o Titan era composto por fibra de carbono e titânio, 2 materiais que foram pouco estudados em relação ao seu comportamento sobre altas pressões. O Titan não tinha GPS. A maioria dos submarinos e submersíveis não possuem GPS por conta que eles não funcionam debaixo d'água. Embarcações como essa do Titan precisam de um navio na superfície que se comunique através de mensagens de texto. Muitos estudiosos afirmaram que um dos principais motivos pelo desaparecimento do Titan foi justamente essa, a falta de um sistema de navegação, por mais simples que fosse. A única comunicação que existia ali era com ondas sonoras que transmitiam mensagens curtas orientando a rota que o Titan deveria fazer. A implosão do submersível. Pelos fatos apurados depois que encontraram os restos dos destroços do Titan, foi concluído que a causa da implosão foi justamente a forte pressão do fundo do oceano,
a cerca de 4.000 metros de profundidade. Para vocês terem uma ideia, essa implosão foi basicamente como se estivéssemos amassando uma folha de papel, um efeito instantâneo e indolor. Temos que lembrar também que implosão é diferente de explosão. Implosão é quando o objeto é comprimido para dentro e lá ocorre a compressão no centro dele, já a explosão é ao contrário, na explosão os objetos são expelidos para fora do objeto. Apesar de tudo isso que aconteceu, antes de entrarem no submersível os passageiros assinaram uma papelada. Nesse documento estava listado vários termos relacionados à embarcação, uma delas era que a embarcação era experimental, e não aprovada por nenhum órgão regulador e que poderia resultar em lesões físicas, alguns traumas e até mesmo a morte. Eles sabiam dos riscos que estavam correndo, e mesmo assim decidiram seguir em frente. No vídeo de hoje vimos os principais fatores que fizeram com que o submersível Titã da OceanGate acabasse implodindo, e levando a vida de 5 pessoas. Isso nos deixou uma lição muito importante: não podemos fazer o que bem entendemos, sem antes pensar nas consequências que virão. Temos que estar preparados para tudo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Compartilha com geral. Fiquem bem e até a próxima.